Pois muito bem, vamos então conversar sobre os contos populares da década de 1880 de Senhor Liev Tolstói. Bom, pelo que eu vi lá no grupo, tem gente que tá amando esses contos e tem gente que tá fazendo um esforço para lê-los. Eu, como boa passadora de pano para Tolstói que sou, confesso que eu acho uma delicinha de ler os contos. Não são os meus preferidos, claro, dentre esses volumes, mas eu acho legal de ler sim. Mas percebam que a temática é bem diferente da do primeiro volume, né? E isso não é à toa, porque é na década de 1880 que começa aquela crise espiritual do Tolstói, que ele começa a se perguntar qual é o sentido da vida, enfim, fazer várias perguntas existencialistas, começa a se aproximar mais de Deus, a buscar respostas na religião, e acho que isso fica bem nítido nesses contos, não é? E eu queria falar que eu até entendo quem não tá gostando tanto desses contos, porque acaba que a temática é muito parecida, né? Tanto que aqui eu nem acho que seja muito produtivo eu ficar comentando sobre todos os contos, então eu vou comentar somente sobre aqueles que me chamaram mais atenção, porque como a temática é muito parecida, acaba que se eu for comentar todos eu vou ficar falando que meio que a mesma coisa, então acho que não faz sentido. Mas enfim, por esse lado, entendo a galera que não tá gostando, porque eu acho que no início você até tá empolgado, mas aí depois você vai vendo que é meio que a mesma coisa, as mesmas temáticas, esse viés mais religioso, mais moralista, muito presente, né? Então entendo aí vocês que estão fazendo o esforço, mas achei que seria legal a gente colocar isso no cronograma, essa partezinha pelo menos, para entender essa fase do Tolstói. Acho que isso é importante para quem busca realmente entender Tolstói, ou pelo menos tentar, né? Porque o homenzinho difícil de entender. Mas vamos lá então para ver se a gente faz pelo menos um vídeo aí de uns 10 minutos aqui neste canal, né? Porque os outros vocês viram que estão longos demais, né? Vamos lá. Queria comentar já sobre o primeiro conto, que é o do que vivem os homens. É um conto que eu acho muito bonito. E o Tolstói, em alguns desses contos, coloca algumas passagens bíblicas no início, né? E aqui tem uma que eu acho que resume bem o teor desse conto, que é a segunda, que diz: se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê o seu irmão na necessidade e fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e verdade. E é bem o que a gente tem nesse conto, né? Que é um homem que é muito pobre, um sapateiro que vive de maneira bastante humilde com a esposa e seus filhos. E aí eles estão enfrentando um frio bastante rigoroso, não tem casaco suficiente para todo mundo. Ele vai cobrar algumas dívidas, né? Coisas que o pessoal tá devendo para ele ver se ele consegue comprar um outro casaco, um casaco melhor. Mas acaba que ele vai na casa desse pessoal, as pessoas falam, te pago outro dia, né? Vão dando aquela enrolada nele. E aí, quando ele tá retornando para casa, ele encontra um homem numa situação muito difícil ali, tá claramente passando frio, talvez iria até morrer se ele não tivesse acudido a esse homem. E aí ele leva o homem para casa. E a mulher fica muito pé da vida, né? Porque não só ele não vem com casaco, mas vem com mais um homem, ele mais uma boca para alimentar, sendo que já estava contando o pãozinho ali. A comida não era muito farta ali, mas enfim, acolhem aquele homem e o sapateiro logo ensina o seu ofício para ele também, porque vê, ele pode trabalhar comigo, dá benefício aqui pra gente também, né? Então vamos aproveitar. E aí ensina o ofício a ele, que logo aprende, e aí a gente vê que ele tem certas visões, né? As pessoas entram ali, ele consegue ver o que vai acontecer no futuro com aquela pessoa e faz algumas adaptações nos pedidos dela, algumas adaptações entre aspas, né? Muda os pedidos dessas pessoas de acordo com aquilo que ele vê, e o final eu acho muito bonito. Em seguida a gente tem outro conto do qual eu gosto bastante, que é Os Dois Irmãos e o Ouro. Resumindo rapidinho, a gente tem esses dois irmãos ali, e aí um deles vê o ouro e corre para longe dele. O outro vê o ouro e pensa, com o ouro não há nenhum problema, afinal de contas a gente pode fazer o bem ou o mal a partir do ouro. Então o problema está no que você decide fazer com aquele ouro e não no ouro em si. Esse irmão fica até bastante surpreso com o comportamento do outro irmão, por que ele correu a partir daquele ouro todo, né? Por que ele viu isso aqui e saiu correndo. E aí ele resolve pegar todo o ouro que ele consegue e resolve fazer o bem com aquele ouro. Então dá para os mais necessitados, utiliza para fazer construções para as pessoas que precisam também, para beneficiar a população. Enfim, faz bastante bem a partir daquele ouro e ele fica um bom tempo ali ajudando a população até que resolve retornar para o seu irmão. E aí no caminho de volta ele encontra um anjo que diz a ele que ele é indigno de viver com o irmão dele. E ele se pergunta por quê? Afinal de contas, quantos pobres ele não ajudou, quantos órfãos ele não ajudou, ele fez o bem a partir daquele dinheiro. E aí o anjo diz que foi o diabo que colocou aquele ouro para tentá-lo. E aí eu queria destacar um trechinho aqui, que é:
E então a consciência de Afanassi o denunciou e ele reconheceu que não fez suas boas ações por Deus e começou a chorar e se arrependeu. Aí eu queria fazer uma discussão aqui com vocês. Primeira coisa, isso aqui é muito o Tolstói, porque lá pro fim da vida dele, tudo que ele faz, ele começa a se perguntar, mas isso aqui, apesar de eu ter feito bem, será que eu fiz mais por altruísmo mesmo? Ou foi mais pela minha vaidade? Isso já tá presente lá nos contos, né, que a gente leu do primeiro volume. Até comentei sobre esse aspecto no segundo vídeo, se eu não me engano, a gente falou sobre isso na live também. Então, isso já estava presente lá no comecinho da carreira do Tolstói, mas se intensifica ainda mais quando ele tá nessa crise espiritual dele. E a gente tem esse aspecto aqui novamente, dele se perguntando se era altruísmo ou era vaidade, se ele fazia realmente para o outro ou para si mesmo. Só que aí eu queria colocar uma coisa aqui, porque no fim das contas, ai meu Deus, será que eu fui tocada pelo diabinho também? Mas é uma coisa que eu fico pensando a partir desses questionamentos do Tolstói, que é, será que é tão ruim mesmo você fazer o bem, mas fazer primeiro pensando em si mesmo? Obviamente que é muito melhor e muito mais altruísta se você fizer aquilo visando primeiramente o bem do próximo, mas eu acho que se no fim das contas você resolve doar um dinheiro para um mendigo, porque aquilo vai fazer bem não só a ele, mas para você também, pra mim não tem problema, porque no fim das contas você está fazendo o bem de qualquer maneira, né? O que eu acho mais problemático são aquelas situações, por exemplo, que ele relata no conto das Memórias do Príncipe Nekhlyudov, que ele começa a dar ali uma palestrinha naquele bar do hotel, visando supostamente defender o músico e apontar as injustiças, de certa forma até mostrando a superioridade dele em relação aos outros, porque ele consegue ver como aquilo é uma injustiça e como ele é melhor que os outros, porque ele está ajudando aquele homem, enquanto todo mundo tá só se aproveitando dele, mas o músico tá ali morrendo de vergonha, só queria ir embora, não queria estar passando por aquilo, e o Nekhlyudov não liga muito pra isso, né? Liga mais pra lição de moral que ele tá dando ali naquelas pessoas. Então, nesse tipo de situação, eu acho que a gente tem um problema, mas aqui eu particularmente não vejo problema algum. Deixem aí nos comentários as percepções de vocês. E aí, em seguida, temos outro conto que eu também gosto bastante, que é o Iliás. Eu acho a mensagem desse conto muito bonita aqui, porque a gente tem esse Iliás, que era um homem muito rico, mas um homem também muito ocupado, né? Que estava sempre ali cuidando das pessoas que vinham visitá-lo, preocupado com a propriedade, preocupado com seus bens, enfim. E aí ele acaba perdendo todo o dinheiro. Acontece uma série de desventuras, ele fica sem nada e o vizinho fica com pena do Iliás e da sua esposa. E aí os leva para casa dele para trabalhar para eles em troca de abrigo, etc. E aí, certo dia, o patrão, esse vizinho, recebe uma visita e aí ele fala, olha, esse homem aqui era o homem mais rico das redondezas, agora ele tá aqui trabalhando para mim. E aí o homem fica, nossa, né, quer falar com eles, entender o porquê, porque eles estão ali felicíssimos, né, vivem muito bem. E aí eles conversam com esse casal e aí o Iliá diz que apesar de não ser mais rico como era, agora que ele realmente encontrou a felicidade, ele e a mulher ficaram anos e anos procurando a real felicidade, mas só acharam através do trabalho, vivendo uma vida simples de trabalhadores mesmo. E isso, de novo, reflete muito as conclusões do Tolstói nessa crise espiritual dele, porque ele realmente acreditava que a felicidade real, estava na vida dos trabalhadores, na vida simples. A esposa até diz aqui está como eu avalio. Eu e meu velho vivemos 50 anos procurando a felicidade e não encontramos. E só agora, 2 anos depois de perder tudo, vivendo como trabalhadores, encontramos a verdadeira felicidade e não precisamos de nenhuma outra. E tem outro trecho aqui. Digo a verdade, não estou brincando. Procuramos a felicidade por meio século e, enquanto éramos ricos, nunca a encontramos. Agora não nos restou nada. Fomos ganhar a vida trabalhando para os outros e encontramos tamanha felicidade que não precisamos de nada melhor. E aí tem essa coisa também de você fazer o bem para o próximo, trabalhar para o próximo e encontrar a felicidade nisso. Também gosto bastante do conto chamado O Diabo Insiste, mas Deus Resiste. Aliás, eu adoro o título desse conto. E, gente, não sei vocês, mas esses contos do diabinho, eu fico imaginando umas figuras tipo essas aqui que eu vou colocar ao redor, tá? Nossa, sou muito idiota, mas é isso que acontece. E em seguida esse tem um conto chamado Meninas São Mais Inteligentes do que Velhos, que me fez lembrar muito de um texto do Tolstói, um texto formidável, aliás, que tá na antologia do pensamento crítico russo, que é chamado Quem Deveria Aprender a Escrever com Quem?
Nós com as crianças ou as crianças conosco? Na verdade, eu acho que é o contrário. As crianças conosco ou nós com as crianças. Enfim, não sei se é nem esse o título, mas é algo assim, tá? No qual ele fala justamente sobre essa sabedoria das crianças, porque para o Tolstói também a sabedoria estava nos mujiques e nas crianças. Creio que é inclusive por isso que o Tolstói se dedica boa parte da sua vida a ensinar os filhos dos mujiques. Aliás, a gente tem boa parte do material que ele utilizou aqui com esses contos da Nova Cartilha, que eu acho que eu já até falei em algum vídeo para vocês, mas se tiverem pais me assistindo aí, recomendo muito que vocês leiam para os filhos de vocês, são bem legais. Quer dizer, tem alguns que não são tão bons assim, talvez sejam um pouco pesados demais, mas a maioria é bem legal para ler para as crianças, porque tem esse caráter mais, como é que eu posso falar, de fábula? Ai, não tô lembrando da palavra que eu queria, mas sempre tem uma moralzinha da história, sabe? Então é legal para falar para as crianças. Mas enfim, sobre esse conto, basicamente as meninas brigam ali por um motivo muito bobinho, uma suja o vestido da outra, né? Enfim, uma menina chega pra mãe, a mãe vê o vestido sujo e fala, ué, o que aconteceu? Aí a menina fala, ai, foi a outra que me sujou, pisou na poça. Aí a mãe vai lá, dá um tapa na menina, vem a outra, que isso? Como é que você deu um tapa na minha filha? Enfim, isso dá origem ao maior barraco, um monte de conflito, e aí no fim a gente vê como isso é bobeira, porque as crianças ali que foram a origem dessa briga não estão mais nem aí, já são amigas de novo, e os adultos estão lá, né, se engalfinhando uns com os outros. Próximo conto que eu queria ressaltar é o de Quanta Terra Precisa um Homem. Eu achei muito legal aqui como o Tolstói colocou essa problemática da ganância, da cobiça, né? Nossa, eu adoro esse conto, é um dos meus preferidos daqui. Queria destacar também o conto dos dois velhos, que eu acho lindíssimo. E o que eu acho legal nesses contos aqui é porque o Tolstói continua retratando bem como era a vida dos mujiques. Por exemplo, a gente vê que tinha essa estratificação dentro dos próprios mujiques, tinham mujiques que viviam melhor que os outros, a gente vê melhor como que funcionava a dinâmica ali entre eles, como eles também tinham muitos conflitos entre si. Então eu gosto como o Tolstói, mesmo com essa pegada mais moralista e religiosa, ainda consegue mostrar bem os costumes e a vivência desses mujiques. E por fim, queria destacar o como um capetinha resgatou um pedaço de pão, gente. Nesse conto, eu confesso que era até difícil levar a sério, porque eu ficava só imaginando os capetinhas que eu coloquei aqui. Ai, Jesus, mas eu acho esse conto divertido. E enfim, eram esses contos que eu queria destacar aqui pra vocês. Tem alguns contos que são bem dispensáveis, né? Eu não gostei muito, por exemplo, do conto sobre Ivan Bobo e seus dois irmãos, o do Afilhado também, mas acho que no geral vale a pena ler, primeiro porque eu gosto de alguns contos, mas principalmente porque acho legal conhecer essa faceta do Tolstói. Dava pra gente conhecer um pouco mais sobre ela lendo os contos anteriores também, mas acho que a partir dessa seção menorzinha já dá pra entender bem como que o Tolstói estava nessa época, alguns questionamentos que rondavam a cabeça dele, e ele coloca aqui algumas sementinhas para coisas que ele vai discutir em obras futuras, por exemplo, essa coisa do fazer algo por altruísmo, vaidade, a gente tem bastante em Padre Sérgio, é basicamente a temática central de Padre Sérgio, então vale a pena ler. Ele desenvolve um pouco disso também no romance maravilhoso Ressurreição. Nossa, tô com vontade de reler esse livro, aliás, mas chega de releitura para este ano, porque já reli muita coisa, ainda vou reler algumas, mas enfim, espero que a maioria tenha gostado aí, ou pelo menos achou que valeu a pena, apesar de não ter gostado tanto. E agora a gente volta para os contos um pouco mais padrão do Tolstói, apesar de que tem também um viés um pouco diferente do primeiro volume, a gente vai para o terceiro volume, acho que o pessoal da Companhia das Letras vai para o segundo volume, né? Enfim, nos vemos daqui a 2 semanas comentando o primeiro bloco de contos do terceiro volume, ou segundo volume, se vocês estiverem com a edição da Companhia das Letras. E já deixo a dica aí de vocês prepararem uma caixinha de lencinhos, porque o primeiro conto do terceiro volume é... Ai, meu Deus. Mas acho que vocês vão gostar. Enfim, nos vemos daqui a 2 semanas, então. Um beijo e até o próximo vídeo.